futuro das relações entre Pequim e Taipei está de novo na ordem do dia. A TDM esteve em Singapura a acompanhar o encontro histórico entre Xi Jinping e Ma Ying-jeou. Em Macau, ouviu analistas sobre o que o futuro reserva para este diferendo que se arrasta há 70 anos, desde a Guerra Civil Chinesa. Um trabalho da autoria do jornalista João Pedro Marques. É um período sangrento da história da China. A guerra civil entre comunistas e nacionalistas faz milhões de mortos. É um marco trágico na história milenar do continente. As forças comunistas acabam por impor-se pela força das armas e a 1 de outubro de 1949, Mao Tse-tung proclama em Tiananmen a República Popular da China. Mas os nacionalistas não se rendem. Derrotados no continente, refugiam-se na ilha de Taiwan, a menos de 200 quilómetros da costa. Chiang Kai-shek proclama em Taipei a República da China. Num mundo dividido pela Guerra Fria, um e outro lado dizem ser a verdadeira China. Os combates, entretanto, terminam, apesar das duas partes não assinarem um acordo de paz, mas começa um longo diferendo político, que até hoje, 66 anos depois, ainda não foi resolvido. Taiwan tem sido, na prática, um país independente, com mais ou menos apoios internacionais, que foram diminuindo ao longo do tempo, mas para o governo central é uma província chinesa que mais cedo ou mais tarde vai regressar à mãe pátria, se necessário, à força. Desde há pouco mais de 2 décadas, Pequim e Taipei até concordam com o princípio da existência de uma só China, mas concordam em discordar sobre que China é essa. No essencial, é esse o chamado Consenso de 1992, estabelecido na cidade-estado de Singapura. Foi a maior aproximação política que houve entre os dois lados do estreito desde o fim da Guerra Civil. Isto, pelo menos, até ao primeiro encontro entre os presidentes em exercício de um e do outro lado do estreito. Iria acontecer em Singapura, que tem uma posição neutra e boas relações com os dois lados. A CCTV apresentou o encontro como um passo no caminho do desenvolvimento pacífico das relações entre os dois lados do estreito, citando o homem forte de Pequim para as relações com Taipei. Zhang Zijun adiantou também um dado curioso e significativo sobre a histórica reunião. Xi Jinping e Ma Ying-jeou não iriam tratar-se por presidente, mas sim e apenas por Sr. Xi e Sr. Ma. Em Taiwan, o encontro histórico foi anunciado com cautelas como um acordo para a manutenção da paz, mas sem compromissos para o futuro. Um relacionamento bilateral que esteve no centro dos quase 8 anos da presidência de Ma Ying-jeou, anos que foram marcados por uma clara aproximação ao continente. Foi com o atual líder de Taiwan, um nacionalista do Kuomintang, que a Formosa e o continente retomaram uma cooperação significativa em áreas como os transportes, as comunicações e o comércio. Em 2010 foi mesmo assinado um acordo de cooperação económica entre os dois lados. O caminho de aproximação ao continente, seguido por Ma Ying-jeou, esteve longe de ser consensual, gerou e continua a gerar contestação na oposição e em parte do eleitorado, com particular incidência entre os mais jovens. No ano passado, o movimento de estudantes, que ficou conhecido como Sunflower, bloqueou o Parlamento de Taiwan em protesto contra a aproximação económica ao continente, com receios de uma crescente influência da China continental nos assuntos da Formosa. Depois do anúncio do encontro em Singapura, a oposição voltou a protestar, dizendo que a reunião era uma ameaça à democracia de Taiwan, e também a contestação voltou a sair à rua. Uma contestação reforçada porque Ma Ying-jeou está a poucos meses de sair do poder e não pode voltar a concorrer. De resto, todas as sondagens dão uma vantagem expressiva à candidata da oposição, do Partido Democrático Progressista, Tsai Ing-wen, face ao candidato do Kuomintang, Eric Chu. Ma Ying-jeou procurou responder às críticas.
Ma Ying-jeou defendeu ainda que as relações entre os dois lados do estreito precisam, acima de tudo, de paz e cooperação e que é isso que a população de Taiwan quer. Declarações de Ma Ying-jeou pouco antes de partir para Singapura. Mas foi Xi Jinping o primeiro a chegar à cidade-estado, ainda na véspera do encontro. A visita do presidente chinês já estava prevista antes do acordo para o encontro com o líder de Taiwan. Xi Jinping foi recebido pelo homólogo Tony Tan e encontrou-se também com o primeiro-ministro Lee Hsien Loong, filho e herdeiro político do fundador da Singapura moderna, Lee Kuan Yew. Num artigo publicado hoje na imprensa de Singapura, Xi Jinping afirma que a cidade-estado é uma inspiração para os países da Ásia. A visita do presidente chinês começou aqui no Palácio Presidencial de Singapura, o Palácio de Istana, e vai ser marcada por vários acordos de cooperação, mas a verdade é que vai ficar para a história por outra razão. O encontro de Xi Jinping com Ma Ying-jeou amanhã, o primeiro encontro frente a frente entre o presidente da República Popular da China e o presidente da República da China em mais de 60 anos. O encontro era aguardado com ansiedade por centenas de jornalistas. It's definitely very, very meaningful. It's historical and it's very exciting for me to be part of the history. We waited for at least 66 years. China Review News Agency, we specifically focus on the cross-strait relation. Our company, ETTV, we're sending a lot of team members to cover this huge event. So we're excited. The meeting between the Chinese president and Taiwanese leaders is a very big landmark. Tão grande como a expectativa eram as medidas de segurança. À entrada do parque do hotel onde decorreu o encontro, os carros eram obrigados a parar para uma inspeção. No interior do Shangri-La de Singapura havia uma grande enchente para passar os detectores de metais. Do outro lado, e sempre com muitos seguranças, uma zona reservada à comunicação social e a sala onde ia acontecer o aperto de mão histórico. À medida que o momento se aproximava, gerava-se alguma tensão entre os jornalistas do continente e de Taiwan, à procura do melhor lugar. Depois, o momento histórico do encontro entre Xi Jinping e Ma Ying-jeou. Foi um longo aperto de mão de mais de 1 minuto, 70 segundos. Os dois líderes pousaram para a posteridade. Depois foram sentar-se à mesma mesa e falaram a pensar nos livros de história. 我希望两岸双方共同努力，两岸同胞携手奋斗，坚持九二共识，巩固共同政治基础，坚定走和平发展道路。今天，我跟习先生分别以台湾与大陆领导人的身份，穿越66年的时空，伸手相握。 握着两岸的过去与未来，也握着中华民族振兴的希望。 Uma expressão a fazer lembrar as palavras de Xi Jinping. No encontro, o presidente da República Popular da China afirmou que nada pode separar o continente e Taiwan. 没有任何力量能把我们分开，因为我们是打断骨头连着筋的同胞兄弟，是血浓于水的 一家人。 Xi afirmou ainda que o desenvolvimento das relações bilaterais está agora numa encruzilhada, mas que a aproximação nos últimos anos não vai ser desperdiçada e que as gerações futuras poderão partilhar um futuro auspicioso de paz e de prosperidade. Ma Ying-jeou defendeu que é preciso ter pragmatismo para lidar com as questões mais delicadas. 对于各自坚持的敏感议题，需要双方正视现实，以智慧、耐心与诚意务实处理。 Ma Ying-jeou afirmou ainda que a paz, o diálogo e a cooperação são o caminho a seguir e sublinhou a importância do consenso de 92. O mesmo fez também Xi Jinping, que disse que o consenso é a fundação para o diálogo, para afirmar depois que os chineses dos dois lados devem ter a sabedoria de resolver os seus problemas. Mas pouco ou nada de concreto foi decidido neste encontro em Singapura, apenas a criação de uma hotline a ligar os gabinetes de Pequim e de Taipei para os chamados assuntos do Estreito. Na conferência de imprensa que se seguiu ao encontro, o próprio Ma Ying-jeou defendeu que o objetivo da reunião não era dar um salto em frente,
mas sim afirmar posições de princípio comuns. O encontro em Singapura foi, sobretudo, um encontro simbólico. Este encontro não é o encontro do passo em frente. Não, ninguém estava à espera que fosse o encontro do passo em frente. Mas é um encontro simbólico no sentido em que é o encontro que possibilita a continuidade de uma relação que neste momento está ainda em construção. So it's more symbolic. I think that the most important accomplishment for this meeting is that both sides at the top level agreed that the 1992 consensus will be the political foundation for the cross-strait relations. É um momento em que ambas as partes reconhecem que é preciso fazer alguma coisa. Quando as partes chegam à conclusão que há um problema e que é preciso fazer qualquer coisa, francamente, é o primeiro passo para que alguma coisa aconteça. This meeting tried to make it more difficult for the new president to change this framework of 1992 consensus. Politically, it's more difficult for the future leader in Taiwan to change that. But, you know, the new president still can do that. It's not legally binding to anybody. Eu estou a crer que este é o encontro que acabará por sobreviver, independentemente das mudanças políticas que vierão a acontecer no arquipélago da Formosa. Creio, contudo, se essa mudança política acontecer, que provavelmente o ritmo vai ser diferente. But it's most likely they're going to retreat from a political affiliation with China in terms of let's talk about democracy, let's talk about how we can get together, how we can make one country out of, you know, two systems. Uma situação política delicada num quadro em que as trocas comerciais têm vindo a crescer e muito. No ano passado atingiram cerca de 200 mil milhões de dólares. Como é que vai evoluir toda a questão económica é absolutamente decisiva. Tenho uma profunda convicção de que isso acabará por ter um impacto na maneira como os próprios habitantes da Formosa olham para o problema. Money cannot buy love. Now you can give me as much money as possible, I still don't love you. You know, so I don't think it's going to succeed. What kind of love does Taiwan need? In any society or any relationship, you need a set of common values. Actually, the Chinese socialist values are pretty good. You know, that include democracy, freedom, equality, etc., etc. The question is, how do you implement, how do you practice those ideas? If the mainland Chinese can really practice those ideas, so why don't we just form a kind of association, a relationship? Ligação política que pode vir a assumir várias formas. Something like confederation with federal characteristics, meaning that it's a loose association, but it's still one country, maybe multiple systems. The mainland Chinese has one system, Hong Kong, Macau has another, and Taiwan has another system. Bocadinho como voltar a Deng Xiaoping, que foi capaz de criar a fórmula um país, dois sistemas para resolver o problema de Hong Kong e Macau. E, portanto, agora é preciso esta habilidade política para dar o passo em frente. It has to be a looser system, but it's still one country. So that's possible. But the mainland Chinese, I think the ball is in the court of mainland China. They have to get closer to what you may call universal values, you know, international standards. Because we're all moving towards international standards, so they have to do that too. If they don't, then the two parts are going to get farther and farther away from each other. O que é essencial neste momento é procurar a flexibilidade, quer por parte da República Popular da China, quer por parte da Formosa, por forma a se encontrar uma solução que obviamente não pode agradar a 100% da população, mas que agrade à esmagadora maioria, onde se incluem, obviamente, os jovens e digamos, esta nova maneira de olhar para as coisas. Uma coisa é certa, com ou sem acordo, as relações entre os dois lados refletem-se para além do Estreito de Taiwan. If you can deal with the cross-strait relations well, then that's an indication of your power. If you cannot even deal with a place like Taiwan, the world is watching. Create an image for Xi as a peacemaker, because this is a potential hotspot in the region. It could lead to a conflict, not just between the two sides, but also between the United States and China.
Estados Unidos, que continuam a ter uma aliança militar com Taiwan, que prevê ajuda no caso de uma ofensiva do continente. Os Estados Unidos e a República Popular da China têm de ser capazes de se entenderem ao mais alto nível no interesse dos dois. Olhar para o estreito de uma perspectiva que não seja interregional não fará muito sentido. A China está neste momento num processo de globalização fantástica. Nós temos que nos habituar a olhar para o mapa do mundo com o Pacífico como o centro. E se isso continuar a acontecer, eu penso que é apenas uma questão de tempo. The worst thing that can happen is to escalate the conflict. The best thing that can happen is that they really would get to talk about their differences and come close to each other. Eu diria que posso utilizar a palavra uma inevitabilidade para um entendimento, qualquer que seja esse entendimento. Eu julgo que a situação não poderá continuar. In politics, anything can happen, right? Não houve nenhum novo acordo, mas este encontro aqui em Singapura entre Xi Jinping e Ma Ying-jeou marcou um antes e um depois nas relações entre os dois lados do estreito. Pela primeira vez em quase 70 anos, os presidentes do continente e de Taiwan sentaram-se à mesma mesa para discutir o desenvolvimento das relações bilaterais. Até onde este caminho vai dar, só o tempo o dirá. O próximo capítulo desta história vai ser aberto com as eleições em Taiwan daqui a cerca de 2 meses. Com a imagem de Choning-Cho, João Pedro Marques, a TDM em Singapura. Foram as opiniões recolhidas de 3 especialistas de Macau sobre o futuro das relações entre Taiwan e a China. A grande reportagem regressa na próxima sexta-feira. Até lá, tenham uma boa noite e uma boa semana.